Ler em inglês pode ajudar muito no seu aprendizado. Mas antes de se jogar nos livros, é importante você descobrir qual a leitura certa para o seu nível de inglês. No vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas de como escolher e o que escolher se você quer que a leitura te ajude no aprendizado de inglês. Antes de ir para as dicas, vamos ver um pouquinho de como foi a gravação de hoje e as coisas que acontecem por trás das câmeras. Ler em inglês pode... Eita! Gravar nessa banqueta é difícil porque ela fica com esse barulho. Tem um pontinho bem aqui na tela que parece... Não, Fred! Tô com a camiseta em sua homenagem, Fred! O livro... Para de me olhar, senão eu não consigo falar. Então vamos lá, vamos começar. Eu amo quando vocês me dão sugestão de vídeo. E esse vídeo aqui foi sugestão de uma amiga minha chamada Carol. Beijo, Carol. Ela gostou de um vídeo que ela assistiu aqui, no qual eu dei umas dicas de como aprender inglês. Vou deixar aqui nos cards para vocês, para quem tiver curiosidade também. Depois que ela assistiu esse vídeo, ela me pediu algumas dicas de livros para ler em inglês. E eu achei a ideia tão legal que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Então vamos começar pela primeira dica, que na minha opinião é: se você quer se aventurar a ler livros em inglês, você começar por livros infantis. Isso mesmo. Geralmente livro infantil a linguagem é mais fácil, o texto é mais direto e não tem aquelas palavras rebuscadas. Quem assiste o Big Brother, tipo Lumena, Feelings, fenotipicamente, jornada, deslegitimar a chipada e assim por diante. Para esse tipo de dica que eu tô dando aqui para vocês, eu indicaria esse livro aqui, Charlotte's Web, escrito por E.B. White, ou no inglês E.B. White. Esse livro aqui, inclusive, também tá na minha lista de desejados. É um livro que eu ainda não li, mas pelo que eu vejo por aí, em resenhas, e até pelo que eu já folheei aqui, ele é um tipo de um romance que todas as faixas etárias deveriam ler. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem um selo que fala The Great American Read. Esse livro aqui, ele é muito lido nos Estados Unidos e muitas crianças que têm como primeira língua o inglês passam por esse tipo de literatura na escola. E mesmo quando as pessoas já são adultas, elas falam que esse daqui é um dos livros favoritos delas. Ó, vocês estão vendo? Vou folhear um pouquinho. Ele tem ilustrações, a diagramação não é muito grande. Então ele é um livro que relativamente é rápido de ler. E além disso, a história dele parece assim ser bastante comovente. O livro fala sobre um porquinho. Cara do Tinho! Deixa eu ver a capa do livro. A capa do livro é assim, ó. O livro fala sobre um porquinho que é quase morto por causa do seu status. Ele é o menor porco que nasceu e é considerado inútil e sem valor. Aí, esse porquinho, ele é salvo por uma garotinha chamada Fern Arable. Ela adota o porquinho e cuida dele. E dá o nome pra ele de Wilbur. Quando o porquinho cresce, a menina fica muito triste porque ela tem que mandar esse porquinho pra fazenda de um tio dela. Só que ela já estava muito conectada com o Wilbur. Quando o Wilbur chega na fazenda, ele também fica chorando muito por causa dessa relação que ele tinha com essa humana. Um dia ele começa a ter aquela brisa da loucura e escuta vozes. E ele cisma que essa voz é da menininha. Só que, na verdade, a voz pertence a uma aranha chamada Charlotte. Por isso o nome Charlotte's Web, que em português quer dizer a teia de Charlotte. Essa aranha, ela sabe que os fazendeiros estão com um plano de matar o porquinho. E aí ela dá um jeito de tentar salvar a vida dele. Mas eu não li esse livro, então eu não sei como é que isso vai se desdobrar. Mas eu imagino que esse livro vá me tocar igual este aqui que eu li no ano passado, Flora Hen, o livro da galinha, que ficou no meu top 5 de 2020. Gente, é uma brisa, né?
Mas se você perdeu aí como é que isso aconteceu, vou deixar aí nos cards para vocês o vídeo com o ranking dos livros que eu li em 2020. Pensando ainda nessa temática de livros que foram planejados para as crianças, mas que os adultos também podem ler, O Pequeno Príncipe, que em inglês é The Little Prince, também tem aí fortes reflexões, tem uma linguagem fácil e seria uma outra dica de leitura para quem está começando a ler nessa outra língua que é o idioma inglês. Temos aqui a história de um príncipe de um pequeno planeta que vive para cuidar de uma rosa. Essa história aqui tem muitas reflexões a respeito das relações humanas. É um livro que já foi traduzido para vários idiomas, inclusive o inglês e o português. Tem também uma história curtinha, com muitas imagens, o que ajuda na hora de entender, de compreender o enredo. Nessa minha versão aqui tem 91 páginas, então é aquele tipo de livro que não vai te cansar. E aí, às vezes, quando você está começando a ler na língua inglesa, pode ser que você não queira dar muita continuidade a uma história, porque ela demora a acabar. Esse aqui você não vai ter esse tipo de problema. Saindo um pouco dessa questão da literatura infantil, um segundo tipo de livro que você pode ler se você está começando a ler em inglês são histórias que foram adaptadas ou para o cinema, ou para a TV, séries, filmes e etc. Porque você já pode assistir as adaptações, entender o contexto do que vai ser falado e quando você for ler o livro, você não vai precisar cometer um dos maiores erros que as pessoas que estão começando a ler inglês fazem, que é procurar a tradução de palavra por palavra. Se você já sabe o contexto da história, fica muito mais fácil entender onde o livro quer chegar. Qualquer livro que tenha sido adaptado para o cinema, para a televisão, é uma boa sugestão. Eu vou deixar aqui 2 para vocês de indicação, porque eu acho que além dessa questão da adaptação, eles têm também linguagens fáceis. O primeiro eu só tenho em português, mas é A Culpa é das Estrelas, do John Green. Em inglês é The Fault in Our Stars, que foi lançado em 2012 e virou uma adaptação em 2014. Ele vai contar a história de uma menina chamada Hazel Grace e de um menino chamado Augustus Waters. Esses 2 adolescentes se conhecem no grupo de apoio a pessoas com câncer. Quando a Hazel conhece o Augustus, ela embarca com ele para uma viagem para Amsterdã. Os diálogos desse livro são super simples, super fáceis de entender e cheios de emoção. Também é uma ótima opção para quem está começando os estudos no idioma. A outra sugestão é o livro que inspirou a série 13 Reasons Why, os 13 porquês, porque é uma história que se passa no presente, então na questão da gramática do inglês vai ficar mais fácil de entender a história, além do que são parágrafos curtos que tornam a leitura mais rápida e fácil. Agora, é importante dizer que quem já assistiu a série sabe que é uma história pesada, que fala sobre problemas muito profundos, então se você está procurando esse livro para ler nas suas férias, no momento de relax, não é a melhor opção. Vamos agora para uma terceira categoria de livros que você pode ler se você quer ler em inglês. Eu vou aproveitar este vídeo para panfletar mais uma vez o Harry Potter. A gente sempre dá um jeito de falar de Harry Potter. Mas, brincadeiras à parte, o que acontece? O Harry Potter foi um universo totalmente criado pela J.K. Rowling. Temos vocabulários novos, esportes novos, matérias de escolas, muitas coisas que foram criadas que não existem em português. Existem, claro, na tradução que foi feita em português, mas quando você lê em inglês, você consegue evoluir com o livro. Como assim? O primeiro livro da saga é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, onde o Harry ainda era novinho. Ele estava completando 11 anos e ia começar a sua trajetória em Hogwarts. É a escola de magia e bruxaria que serve como pano de fundo para os 7 livros envolvidos aí nessa saga. Quando você pega
a narrativa em inglês desde o livro 1, que foi o que eu comecei a fazer no ano passado. Eu só tinha lido todos os livros na versão em português e comecei a reler os livros em inglês. Você vai percebendo que o grau de dificuldade da linguagem vai evoluindo conforme o Harry Potter vai crescendo. Então, o primeiro livro, a complexidade é menor do que no segundo, consequentemente menor do que no terceiro e assim por diante. Então, é uma boa estratégia também para quem quer se aventurar a ler em inglês, ler essa saga desde o livro 1. Você tem a opção de assistir antes aos filmes e não precisar procurar palavra por palavra, porque você sabe o que vai acontecer, mas você também vai ter aquela sensação de ler uma palavra e ter que entender o que ela quer dizer no contexto. Porque mesmo que você queira procurar o que ela quer dizer, é uma palavra que não existe no português. Ela foi criada. Então, quando fala Quidditch, até você saber que é quadribol, você já teve que ler toda a descrição que a J.K. Rowling faz. Então, para mim, vale super a pena, já vale a pena em português. E aí, se você quer ler também para treinar o seu inglês, é uma excelente dica. A quarta categoria de livros que você também pode aí usar para se aventurar na língua inglesa são os chamados Graded Readers. Vou deixar passando aí para vocês fotinhos de alguns exemplos de Graded Readers, que são livros simplificados de outras histórias originais, de acordo com o nível que você tem de fluência no inglês. Você vai encontrar Graded Readers desde o nível básico até o super avançado. E por que ler um Graded Reader? Quando você está começando num idioma, a gente quer desafios, mas a gente também quer se sentir motivado. Se você pega de cara um livro do Shakespeare no original, por exemplo, você pode ter muita complicação com o vocabulário para entender a estrutura, às vezes tem inversão de frase, e isso pode te desmotivar e você não querer pegar mais nenhum livro porque ficou meio traumatizado. Com os Graded Readers, você consegue ter a essência da história e isso ser adaptado de acordo com o que você já sabe de vocabulário. Inclusive, geralmente, esse tipo de livro na contracapa tem a indicação de recomendação de nível de inglês. Várias editoras têm essas versões de livros. Por exemplo, a Macmillan, a Oxford, a Pearson, Penguin. Tem muitas editoras que publicam esses livros. E os professores de inglês adoram, né? Quando você vai fazer um curso de idioma, geralmente o professor vai sugerir um paradidático, que é aí uma adaptação de alguma obra bem famosa no inglês, por exemplo, Romeu e Julieta, Retrato de Dorian Gray. E às vezes a gente até revira os olhos, né? Fala, eu não quero ler isso não. Mas é uma coisa muito importante que vai te ajudar bastante e que vai te permitir até conhecer novas histórias e quem sabe te instigar a querer ler o texto original ou a história por completo sem ser adaptada. O que é legal nesse tipo de experiência é que você vai treinando o seu cérebro e evoluindo a complexidade, mais ou menos parecido com o que eu falei da saga Harry Potter. E nesse tipo específico de livro, você vai conseguindo ver a mudança na estrutura das frases. A maior furada que vocês podem se meter quando querem ler livros em inglês é pegar um livro grande só para fazer uma vista grossa e mostrar, olha que sucesso, tô lendo. A probabilidade de você ficar com ranço da leitura é grande. E não é isso que a gente quer que aconteça, né? A leitura ela vai servir para te ajudar a praticar o idioma, para você ganhar mais vocabulário, saber contextos e tantas coisas assim que além do aprendizado do inglês, a leitura te permite, né? E por fim, a quinta categoria aí que eu acho que você pode utilizar para ler livros em inglês é histórias em quadrinhos ou gibi. Aí eu já sei que vai ter alguém aí do outro lado falando assim, mas gibi não é livro. Tudo bem, concordo. Apesar de não ser assim propriamente dito um livro, te garanto que você vai ter boas experiências com o gibi. Por quê?
Ele vai quebrar o gelo, vai tirar o seu medo de ler uma história e não entender, porque tem ali na história o suporte visual. Até mesmo criança que não sabe ler, muitas vezes consegue entender a história só pelo desenho. Imagina que você é um bebezinho começando a ler no inglês. O gibi vai te ajudar a percorrer aí palavras, a entender expressões do dia a dia. A leitura é leve, você consegue terminar rapidinho. E se você tiver uma inteligência chamada do tipo visual, ainda te ajuda a fixar mais o vocabulário. Considere ler gibis em inglês. Tenho certeza de que você vai aprender muito mais do que você imagina. Eu vou até deixar na descrição aqui do vídeo o link de um blog chamado Today Lead, onde a autora disponibiliza várias histórias da Turma da Mônica, que em inglês é Monica's Gang, para você ler de graça. Legal, né? Então você já nem vai ter mais essa desculpa aí para falar: ah, eu não posso começar a ler porque eu não sei onde comprar. De tudo que eu falei aqui, o importante é que você tente. A leitura é uma coisa muito pessoal, então pode ser que todos os livros que eu sugeri aqui você não tenha gostado de nenhum. E aí, procura dentro dessas categorias, dentro dessas dicas que eu dei, algum que tenha a ver com o seu gosto. Tenho certeza que quando você começar, você vai ver assim a sua evolução, o seu sucesso. E isso vai te motivar muito. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você se anima. E aí, ó, vai. Daqui a pouco você tá aí falando num arraso total. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você conhece alguém que gostaria dessas dicas de como treinar o inglês, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever. And let's travel with books!